Olá, você está no Lado B, o podcast de política da FB Comunicação. Chama a vinheta. E para você que está ligado aqui no Lado B, seja muito bem-vindo. Hoje é um episódio especial, recebendo a deputada, uma das deputadas mais influentes aqui da política baiana, primeira prefeita aqui da capital também. E se você não quer perder os nossos outros episódios, fica ligado aqui no nosso rodapé, assina o canal e fica ligado nos nossos episódios. Convidado especial, hein, Ali? Especialíssima, né? Única mulher prefeita de Salvador. Ela foi parlamentar constituinte, é uma deputada que luta pelos direitos das mulheres. E é forte a bichinha, viu? Apesar de ser pequenininha, ela é brava. Lídice da Mata, um prazer receber a senhora aqui. A gente está muito grato pela sua presença. Uma grande alegria para nós. Alegria minha, Lê, Alain, está aqui no Lado B, que representa esta possibilidade de diálogo com tanta gente que está lhe assistindo, lhe acompanhando, né? Estou à disposição. Deputada, como é que está sendo esse primeiro ano para a gente começar? Esse primeiro mais um ano, na verdade, na vida política, principalmente com a mudança de governo, né? Teve essa mudança que eu acho que é principal na diferença entre o que era o governo Bolsonaro para uma oposição como era o governo Lula. Agora, como é que está sendo esse primeiro ano? Qual foi o impacto que a senhora percebeu na diferença na condução lá na Câmara dos Deputados? Olha, a diferença é em quase tudo, mas eu acho que o momento mais significativo do ano foi justamente a posse do presidente da República. Foi um momento de que houve uma mobilização da sociedade, dos eleitores, para estar presente, para abraçar o presidente, para comemorar, não é? E ali se jogou toda a sua expectativa, a sua esperança de mudanças. Mudanças que estão acontecendo, com dificuldades, sim, claro, dificuldades já existentes no país, econômicas, dificuldades em algumas áreas onde se retroagiu muito, houve uma paralisia muito grande de investimento, então você retomar esses investimentos é difícil, demora e não dá para fazer tudo de vez. Quais seriam essas áreas que a senhora Educação, acha? Por exemplo. A educação foi muito prejudicada nesse período, com falta de investimento. Se você olhar a educação, as universidades da Bahia, elas, desde o governo Temer, começaram a ter um corte nos investimentos. E no último governo isso se aprofundou. Então, nós estamos agora, a recomposição feita pelo governo de Lula retrocede a 10 anos atrás, ou seja, volta para as universidades um orçamento de 10 anos atrás que nós estamos comemorando, porque é que permitiu com que a universidade pudesse sobreviver nesse ano numa situação mais amena, né? Ou seja, esse é um prejuízo que dificilmente se consegue repor imediatamente. A senhora coloca também a questão da pandemia, dos 2 anos que houve todo esse processo pandêmico. Sem dúvida que a pandemia também traz prejuízos, especialmente nessa área. Mas você tem, por exemplo, a UFBA com 300 milhões em obras paralisadas. Você tem a Universidade do Oeste da Bahia, que é uma das mais novas, mais recentes, né? Foi criada no governo da presidente Dilma, que não tem nenhum prédio próprio. Ela só terá, tendo um prédio próprio, começando a ter as obras que foram iniciadas acabadas, ela conseguirá atender mais da metade da população de estudantes que atende hoje. Então, há determinados segmentos cujos investimentos são indispensáveis para que você mantenha uma política aquecida de atrair jovens para as universidades. É o caso do Oeste da Bahia, que é um lugar com mais dificuldade nessa área, tem uma rede de ensino menor do que em outras regiões. Então, tem isso. Na saúde também, nós tivemos uma retração de investimento em algumas áreas, especialmente na área de ciência e tecnologia, houve um contingenciamento grande. A cultura nem falar, porque acabou o Ministério, e com o fim do Ministério se desenvolveu uma verdadeira guerra cultural contra a política anterior. Virou um meme
falar que um artista tinha recebido verba da Lei Rouanet. Um meme que não tem sentido, porque a Lei Rouanet não é verba pública. A Lei Rouanet é atração, é uma lei que permite a atração da empresa privada, da iniciativa privada, para financiamento de obras na cultura, com abatimento no imposto de renda. Então, é uma troca, é uma coisa que... Se conseguiu vender, na verdade, isso de que era verba pública, né? E que era uma coisa ruim. Mas talvez essa colocação tenha sido feita porque os pequenos que querem também participar das leis de benefícios dos governos não tenham tanta facilidade, né? Que é uma reclamação constante até dos artistas da Bahia. Sim, mas sem dúvida. Mas veja bem, a Lei Rouanet, ela vinha sofrendo uma crítica grande do próprio governo anterior. O ministro Juca Ferreira, baiano, quando foi ministro, enviou para a Câmara, e está lá até hoje sem votação, um projeto de lei buscando a modificação da Lei Rouanet, justamente para democratizá-la mais, para torná-la mais acessível. Né? E não conseguiu passar na Câmara. Não se conseguia. Então, não é uma responsabilidade do governo, é a responsabilidade da Câmara, que naquele momento e hoje, até hoje, ainda continua sem analisar isso. Porque, na verdade, agora nós estamos retomando a política e fizemos uma nova política pública, quando, durante a pandemia, criamos a lei Aldir Blanc, que democratizou, né, o acesso ao financiamento público. Aos editais também, né? Com editais para milhares, centenas de milhares de artistas em todo o Brasil, nos menores e mais distantes rincões. Né? A senhora como... Mas isso também ainda precisa ser discutido, porque nós não podemos viver de edital. Né? A política pública tem que ser uma política que estimule a produção cultural de determinada área, de determinada forma, mas não que você dependa de edital, porque edital também é restritivo. Se eu estiver falando alguma coisa aqui que não seja verdade, a senhora me corrija. Eu acho que, se não me engano, na época do ministro Gilberto Gil, acho que ele queria criar um sistema único de cultura, alguma coisa semelhante ao sistema único de saúde, para que pudesse ter uma coisa permanente, não uma coisa de Estado e não de governo. Uma coisa dependente, né? Juca lutou muito para aumentar o orçamento da cultura. Vamos lá. Votação nominal. Pronto. A gente para e a senhora... Para aí, por favor. Ela continua... Tá aí? Vai continuar. Que aí depois você junta... Ah, tá. Pronto. Na resposta dela. Foi sim, não foi, Gabriel? Foi. Ela ficou feliz agora. Carinha de feliz. Tá tanta gente mandando coisa aí nessa votação. Sirlene, Gabriel, todo mundo mandando coisa aí. Mas quem comanda é Gabriel. Eu pedi para Gabriel mandar no privado. Disse que nem mandasse no grupo, que mandasse também no privado. Pronto, tá aí. Como se fosse a senhora aqui. Pronto. Eu vou só retomar o raciocínio. Inclusive, acho que foi o ministro, na época, Gilberto Gil, que queria, de fato, criar um sistema único de cultura para que fosse uma coisa de Estado e não de governo, né? Era deputada? Gil estabeleceu esse debate, estabeleceu também o debate sobre o aumento do orçamento da União, que nunca fosse menos que 1% das verbas. Conseguiu, inclusive, ampliar esse orçamento. Mas a verba da cultura é sempre um grande debate, né? As pessoas querem consumir cultura, consumem cultura, às vezes sem saber que estão consumindo, quando estão vendo uma novela na televisão, é um consumo de cultura, né? Quando vão ao cinema, quando ouvem uma música na sua própria casa, no rádio, ainda nos atuais aparelhos, que se ouve muito agora pelo podcasts, próprio... né? Podcast, Spotify, outras plataformas voltadas para a música, mas não entendem que isso é cultura. E quando você tem um debate sobre cultura, acham que é uma coisa menor. Mas é porque o país é tão cheio de necessidades que eu acho que as pessoas não conseguem entender que a cultura também gera trabalho, gera emprego. Pois é, mas essa que é uma questão. Eu lancei esta semana, na terça-feira, nós fizemos um lançamento, não apenas eu, com a presença da ministra Margarete Menezes, do ministro Márcio França, da Micro e Pequena Empresa. Nós fizemos um lançamento
da Frente Parlamentar Mista da Economia Criativa. É preciso que se veja a cultura também como identidade cultural de cada um. Tecnologia e inovação. Exatamente, mas é preciso que se veja todos os produtos culturais, as linguagens culturais, como um ativo econômico. As pessoas vivem do que fazem. O artista vive do seu trabalho. Então, ele sobrevive disso. Então, alguém que ouve música está ajudando a alimentar a cadeia produtiva da música. Quantos músicos tocaram ali para que ele pudesse ouvir na sua casa? Sim. Todos devem receber os seus salários, né? A produção de um show, tudo isso é uma cadeia produtiva que é mantida e que você precisa alimentar. A receita é gerada pelo próprio carnaval aqui na Bahia. O carnaval tamanho... é o maior ativo econômico da cidade de Salvador. O carnaval, ele movimenta a economia da cidade de Salvador mais do que em qualquer outro momento, porque ele movimenta antes, durante e depois. Dos ensaios. Se faz carnaval durante o ano inteiro. Os blocos se movimentam, mesmo com diferença dos blocos antigamente, mas vão se movimentando, vão contratando as pessoas para fazerem os shows, os camarotes movimentam, enfim, tudo movimenta a economia do carnaval. E é emprego o ano inteiro que vai se concentrar no momento do carnaval. A senhora acha que... Como é que foi as discussões com relação a essa frente já com a gestão da ministra Margarete? De fato, é bom... A senhora acha que é bom ter essa vivência da ministra como artista, dar um olhar diferente? Deputada? Claro, ela fala de um lugar que é o lugar de alguém que vive aqueles problemas. Viveu aqueles problemas, conhece, na área da música, ela conhece tudo, né? Todas as dificuldades que tem um músico para sobreviver, para crescer, para se estabelecer, inclusive o fato de ser uma música, uma mulher negra, uma mulher do Nordeste, o embate da região Nordeste para chegar a ser reconhecida naquilo que era antigamente, porque hoje já é diferente, o centro da produção musical, que era o Sudeste brasileiro, especialmente o Rio de Janeiro, onde tem o principal canal de televisão está instalado, o mais forte, de maior audiência. Então, obviamente, é como se o Rio antigamente fosse a nossa Hollywood, né? Hoje isso está muito mais diversificado, muito mais possível de crescer, digo, a Hollywood dos discos, da música, né? da distribuição do trabalho do autor, do compositor, para todo o Brasil. Então, Margarete sabe, conhece isso, pode falar com base neste olhar. E, por outro lado, nós temos também já técnicos, fazedores de cultura, gestores culturais em todo o Brasil, que ao longo de 20 anos, dos últimos 20 anos, criaram uma política cultural, estão lutando para que ela possa ser votada na Câmara, no Senado, e se constitua um arcabouço geral de política permanente para o Brasil na cultura. Joia. Deputada, vamos mudar um pouquinho de assunto Vamos nessa. agora. Existe alguma possibilidade da senhora se candidatar à Prefeitura de Salvador? Seu nome é sempre ventilado, né? E muito sempre. bem cotado, inclusive. Claro que isso existe possibilidade, mas eu acho que nós estamos diante de um momento na cidade de Salvador que a oposição deveria toda buscar sair com uma candidatura própria. Na eleição passada, nós já fizemos um teste de própria 4 candidaturas. Única, que só quer dizer? Única, né? Única. E o teste não foi bom. Foram 4 candidaturas, dispersou muito o voto da oposição e o governo atual da Prefeitura Municipal terminou ganhando com folga. Eu acho que este é um momento de a gente juntar as forças para poder enfrentar quem está no governo municipal, né? E está no governo municipal há 3 gestões. A senhora acha importante se houvesse um governo estadual, né, que o PT já tem, e o governo municipal facilitaria? Eu acho que pode facilitar, mas o importante é que nós tenhamos alguém que esteja casado com a visão que nós temos da cidade. Eu, por exemplo, acho que, apesar da prefeitura atual, do projeto
que está no governo tem seus méritos, acho que em muitas áreas precisa modificar e mudar. Dá um exemplo para a gente. Um exemplo claro. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador, no que diz respeito ao crescimento da cidade para a orla, é pobre. Você não disputa uma capital turística como Salvador, você vai disputar apenas hospedar pessoas em Salvador. Porque o que está sendo feito na orla de Salvador são apartamentos de pequeno... de tamanho pequeno. Os estúdios, estúdios, apartamento de quarto e sala, uma coisa assim. Em geral, para ser alugados durante temporada, não é Airbnb. Isso não é o melhor uso, na minha concepção, do ativo que a orla tem, econômico. Você vai... É chato a gente ficar fazendo comparação com outras cidades do nosso país, no Nordeste mesmo. Você vai em Fortaleza, é um carnaval a orla de Fortaleza durante o período porque tem coisas para as pessoas fazerem na orla. E Salvador tinha lá atrás, com suas dificuldades, num jeito simples, mas tinha quantos restaurantes nós tínhamos na orla de Salvador. Que inclusive se tirou com um projeto, com a ideia de que iriam ser feitos, né? Quantos restaurantes nós tínhamos? A concepção e vamos da orla mudando. de Fortaleza é bem diferente, né? E fomos mudando isso para botar o prédio, basta olhar a orla como está, cheia de prédios sendo construídos. Prédios com apartamentos grandes de vista para o mar, porque as pessoas entram e veem o mar de sua janela, porque não vão à praia ali, né? E outros pequeníssimos para serem alugados no chamado Airbnb, que é uma plataforma de aluguel por temporada, para servir, portanto, a um objetivo que não é o objetivo de distribuição da renda da cidade. A cidade turística tem que conseguir fazer uma coisa, distribuir renda, porque o turismo tem uma cadeia produtiva grande, larga, que pode ser o máximo aproveitada. Então, eu não gosto desse projeto do desenvolvimento da orla de Salvador. Era preciso repensar isso. É preciso integrar o transporte em Salvador efetivamente ao transporte, ao grande transporte de massa, que é o metrô. Recentemente, o prefeito disse que o metrô de Salvador era um problema para Salvador. Não, o metrô de Salvador é uma solução para o transporte de massa de Salvador. Agora, ele traz necessidades de providências, de soluções que integrem esse sistema ao sistema de ônibus e a outros sistemas, né? Até a táxi, a Uber, que tem que ficar próximo das estações de metrô, que tem que estar ligada com isso. Ora... e nós estamos crescendo, o governo do estado está crescendo o transporte de massa em Salvador. A próxima estação, que é a estação de Águas Claras, vai valorizar toda aquela região ali, que era uma região abandonada, empobrecida da cidade. E agora, com a estação rodoviária para o lado de lá também, é uma nova Salvador que surge. Porque a cidade cresce para onde o transporte vai. E isso qualquer entendimento de cidade. É notório, né? Esse desenvolvimento. Comércio, o comércio vai atrás do transporte e a cidade, residência, etc. E assim vai crescendo. E negócios vão para lá. O deputado, a senhora falava sobre... A lei perguntou sobre se seria interessante ter o governo aliado à prefeitura. A senhora foi prefeita quando era oposição ao governo do estado. A senhora lembra do que a senhora já relatou várias vezes? Sim. Inclusive, há aquela história de que a cidade era suja de madrugada para que aparecesse de manhã suja, né? Diversos níveis de boicote são extraordinários. Inclusive, a existência de fake news constantes, permanentes, né? Como é o caso do transporte coletivo, em que durante meses os meios de comunicação do governador do estado diziam que Salvador tinha o maior preço de transporte do Brasil. Nós ficamos 3 meses sem dar aumento de transporte num período em que nós tínhamos uma inflação galopante. Todos os prefeitos do Brasil, onde tinha transporte coletivo, obviamente, davam aumentos mensais.
Nós ficamos 3 meses iniciais sem dar o que naturalmente já baixou o transporte da cidade, mas eles continuavam repetindo no seu canal de TV a mesma mentira. Então, fake news sempre existiu, sendo que agora ela se transforma numa tragédia, porque ela é distribuída em massa em segundos para todo mundo. Não é? A senhora acha que isso também acontecia pelo fato da senhora ser mulher? Por ter uma posição diferente e independente do governador do Estado, que era um autoritário, um coronel, e no sentido do coronelismo, e também por ser mulher, porque a discriminação, quando ela se colocava, em muitos jornais, inclusive no jornal da família do governador, era tratada assim, a prefeitinha. Uma vez eu até tratei sobre isso, numa entrevista, dizendo, ora, a prefeitinha, alguém disse, não, mas não é porque a senhora é baixinha? Eu digo, ó, Hitler era bem baixinho e ninguém o tratava de... Hitlerzinho. Hitlerzinho, né? Não ousavam tratar. E no governo do Estado e na família do governador do Estado, não me consta nenhum gigante, né? Eram todos homens baixinhos e, no entanto, não são tratados assim, nem eram tratados. Ninguém chamava o governador de ACMzinho, né? Então, não era isso. Era o fato de, como mulher, você poder ser tratada de forma mais desrespeitosa. Isso foi feito por este meio de comunicação e outros, não apenas este, outros, que se sentiu à vontade de fazer uma coisa dessa. Me lembro de um outro meio de comunicação que, durante uma manifestação do 8 de março, em que eu e Beth combinamos, que era minha vice também mulher, combinamos em participar. Chegamos, claro, já mais tarde, pelas atividades que tínhamos, e a manifestação estava menor, e saiu uma notinha que dizia prefeita e vice participando de pequena manifestação das mal-amadas. Quer dizer, o pensamento típico, mais classicamente machista, grosseiro e misógino, e de tudo que de ruim que você pode imaginar. Mas era assim, porque naquele tempo era possível, entre aspas, isso acontecer, embora com todo o protesto do movimento de mulheres, etc. Continuando a questão da misoginia, já que a gente tocou nesse assunto, em 2018 a senhora estava muito bem cotada para participar da chapa com o Rui Costa e foi retirada para a candidatura do Ângelo Coronel, que acabou sendo eleito senador. E houve um comentário na época que isso havia sido uma atitude machista. Todo momento em que há uma mudança dessa, nesse nível, em 2 pessoas que concorrem mais ou menos com as mesmas condições, ou quem sabe até com uma condição superior da mulher naquele momento, eu tinha uma aprovação superior a que o candidato hoje tem, é claro que foi uma atitude que pode não ter sido inspirada para tirar uma mulher, mas tirou uma mulher, né? Então, eu acho um erro, um equívoco. Eu sempre disse isso, não tem nenhum, dificuldade de dizer isso, inclusive na vista do governador, de todos eles que tomaram essa decisão, e continuo dizendo, porque acho que é um equívoco profundo, como penso que a próxima eleição, se nós tivermos mais uma chapa de 4 membros, todos homens, uma coisa... É um equívoco. Equivocada, antidemocrática, que não é moderna. Eu espero que daqui para lá nós tenhamos capacidade de construir algo diferente disso. E a senhora, como é que está essa relação hoje com relação ao que pode acontecer? Por exemplo, a senhora hoje encontra o ministro lá, Rui Costa, se discutiu em algum momento de lá para cá alguma... Porque assim, a senhora politicamente é forte, ponto. Isso a gente já sabe. Tanto que a senhora vem de mandato seguido, seja do Senado, seja da Câmara. Como é que isso se discutiu com relação ao pós? A senhora é consultada para decidir alguma coisa? A senhora é procurada? Claro, eu sou presidente de um partido, sou consultada, sou procurada, participo das decisões relacionadas com as questões partidárias, que são decisões eleitorais, né? Nós estamos, por exemplo, agora discutindo eleições no Brasil, no Estado inteiro, né? Qual é a nossa política para as grandes cidades, qual é a nossa política para as médias, pequenas cidades. Tem participado, tenho conversado sobre isso, não tem nenhuma dúvida. Quanto a conviver depois dessa decisão, convivo normalmente, até porque temos opiniões diferentes, isso é democrático.
se o governador for de um partido e o prefeito de outro, isso é democracia. O que nós desejamos, no entanto, é que, tendo o mesmo pensamento, aquilo que é feito deve ir na mesma direção do que o outro está fazendo. Senão nós ficamos como aqueles dois remadores, que um rema para trás e outro rema para frente, sim. O barco fica no mesmo lugar. Vamos nessa. Né? Existe uma dificuldade hoje, desculpa. Gabriel. Parou? Desculpa, Gabriel. Vai. Eu estava esperando ela concluir o raciocínio. Tá. Vamos para o finalzinho agora, a gente pode falar. Andou rápido essa agora. Ele está votando rápido. É isso que eu Não, mas eu acho que mais duas sim, perguntas Gabriel? é para os 35 aí. A gente chega aos 40. Chega. Esse é o de... Eu falo porque... para ela sobre a dificuldade de Esse mulheres foi o nas de chapas. Pedro. É o 21. Destaque 21. Vou. É o de Pedro Tá. Campos. Sim. Todo mundo botando sim aqui. A de Sirlene está atrasada, está na 17ª. Conseguiram aí? Conseguimos. Gabriel. Deixa eu confirmar. Foi, deputada? Conseguiu? Vamos nessa. Vamos lá. Estamos avançando, né? Então, Já. já estamos na Falta reta final. 12 minutinhos só. Vamos lá. Existe uma dificuldade grande de mulheres na política, né? É difícil. Essa composição que a senhora tenta fazer com seus parceiros de chapa, de partidos coligados, talvez não seja essa a dificuldade de conseguir mulheres sérias e fortes como a senhora é, para montar chapas políticas que tenham essa mistura que a gente tanto espera que um dia aconteça sem a gente ter que ficar brigando por ela? Olha, a razão da mulher estar afastada da política é uma razão histórica, né? Nós conseguimos votar, o direito de voto, depois dos homens, mundialmente, né? A nossa discriminação é um processo cultural, histórico e mundial, né? Mas algo que nos afasta muito, primeiro, é a nossa dependência econômica. A mulher não tem uma participação na economia igual a dos homens. Não tem as mesmas oportunidades de crescer e de entrar no mercado de trabalho. Entramos depois também. Nossos salários são os mais baixos. Isso impede. A política é cara. A política precisa de espaço, de representação, de gasto. Isso tudo a mulher tem dificuldade. Como a senhora chegou? Eu cheguei num tempo em que eu, como estudante, fazendo uma campanha vinculada a um pensamento, eu conseguia. Hoje em dia é muito difícil para a mulher fazer isso. Eu lhe dou um exemplo. A eleição passada, nós tínhamos uma boa candidata a vereadora e ela se inscreveu na chapa, trabalhava na iniciativa privada e, quando a empresa soube que ela ia ser candidata, a demitiu. Se ela está no governo municipal, no governo do estado, e ela estiver num cargo, ela está protegida pela lei. Ela permanece, mas certamente perde gratificação, perde uma série de coisas. Então, como nós somos mais jovens, entre aspas, no mercado de trabalho, nós temos mais dificuldades para participar da política, para estar presente na política. Algumas pessoas dizem assim, as mulheres entram na política como geralmente como filha de um político, esposa, mulher de um político, irmã de outro, às vezes até o contrário, mãe do político. É um caminho, não há de se condenar isso. Ótimo que eu tenha conseguido sem ser nada disso. Meu pai era um militante político, mas não era um político que poderia me passar uma estrutura de poder. Mas se é esse caminho, que a mulher vá por esse caminho, porque os nossos caminhos são muito difíceis de serem consolidados. Para uma mulher negra, pobre,
sindicalista, é muito difícil ganhar uma eleição, é preciso uma mobilização muito intensa da categoria, recursos que possam ser somados à sua candidatura, que é tudo caro hoje. Deputada, talvez mudar a premissa de que a eleição tem que ser cara, não seria uma Claro, forma mais isso fácil? a gente vem tentando há muitos anos. Toda a legislação que foi feita até então no Brasil tem buscado isso. Tirar brinde, não permitir brindes. Né? Por quê? Porque se eu lhe dou uma caneca dessa, com meu nome escrito, Lídice da Mata, deputado federal, e passo para você, isso tem um custo. A outra pessoa que não tem dinheiro para fazer isso vai ficando em situação de desigualdade comigo. Lembram-se do tempo em que a gente tinha direito de fazer camisa e de distribuir camisa? Aquilo era um escândalo, porque quem tinha dinheiro distribuía 10 mil camisas numa eleição. Eu que não tinha, não podia fazer isso. Então, aumentava as desigualdades na concorrência. O que nós estamos tentando hoje é fazer com que seja mais barata possível. Aí alguns dizem, faz só na internet. Não é assim. A internet precisa de dinheiro também, precisa de alguém que impulsione, que faça o conteúdo, porque a candidata não tem tempo de ficar o dia inteiro escrevendo. E monitoramento, né? Até porque a senhora conhece bem a questão das fake news, que a senhora participou. Então, acho que a questão do monitoramento também acaba saindo muito caro. Mas o que a gente tem que fazer é estimular a mulher a participar da política, que também era uma coisa que dizia, esse negócio de política é para o homem. A mulher não pode se meter, isso é sujo. Sujo, eles dizem para a gente não participar, porque aí eles dominam de forma mais tranquila e confortável o espaço de poder. Hoje, a senhora acha que o ambiente está melhor? Tem a senhora, tem Tabata, tem Duda, mudou. Nós Sânia. Saímos de 70 e pouco, nós crescemos Soraya. 50%. Soraya. Nós temos Simone 91 mulheres parlamentares hoje em Brasília. É muito. Quando eu fui constituinte, foram 26. E foi a primeira vez que se teve 26 mulheres, que se teve mais do que 5 mulheres na Câmara dos Deputados. Houve foi até na Constituinte. uma possibilidade de uma manobra aí que poderia, inclusive, impactar nas candidaturas femininas, porque tem gente que ainda utiliza falsas candidaturas de mulheres para poder justamente... Nós temos muita preocupação com isso, mas não é fácil fazer candidatas mulheres por tudo isso que eu disse aqui. Há um desestímulo. A mulher é a base da pobreza no Brasil, a base dos salários brasileiros são mulheres e negras e jovens. Não é? Como é que você consegue desenvolver lideranças que são pessoas, 48% das famílias brasileiras são dirigidas, mantidas financeiramente por chefes de família mulher, e são famílias pobres. Então, como é que ela vira uma candidata? É difícil. Ela vira líder no seu bairro. A mulher naturalmente lidera no bairro. Você vai num bairro popular fazer uma reunião, a maioria esmagadora de mulheres que está ali. Ela, quem sabe o que funciona no bairro, o que não funciona. Né? No trabalho, tem categorias inteiras de mulheres, mas elas estão sustentando suas famílias, elas estão no nível... As mulheres trabalhadoras da saúde, as enfermeiras que estão lutando por um salário digno, um piso salarial, tem 3 salários, ou 3 empregos para poder fazer um salário básico para sustentar suas famílias. Então, o nível, a entrada da mulher no mercado de trabalho se dá com um nível de diferença muito grande salarial entre homens e mulheres. E isso impacta justamente nessa representação entrada. Política. Deputado, mudando um pouquinho de assunto agora, vamos falar sobre como é que está a relação com o deputado Otton Filho. A senhora tem feito uma... Vai? Votação. Eu falta a pergunta. Aí a gente acaba. Estamos indo já para o finalzinho. A senhora responde bem. E aí, ela é rápida também, é ótimo isso. Foi sim, Gabi? Sim. Tem uns destaques ainda, ainda tem muita coisa. Mas eu acho ótimo que eu já sei o resultado pela carinha dela. Ela deu certo. O destaque de Pedro Campos dançou, hein? Eu imaginei. Qual era esse? Era das concessionárias, de serviço público, de pareamento de salário de servidor público. Esse é destaque local, 8, né? nacional. Oxi.
Hein? Por exemplo, um cara do Ministério Público teria que ganhar o mesmo salário, espelhar o nacional, Nossa. o professor também. Não dá. Não dá, né? Não, tem Roraima. como. É isso, São Imagina. Paulo, não existe. Pô. Esse tá variando. perdeu, tomou uma goleada aí. Só teve 60 votos. Não, mas eu acho que foi Eu achei relacionado com muito água, ainda, não? viu? Com saneamento. Não, tem um bolo de coisa aí no no meio. destaque. Concessionária de rodovia também. Vamos lá, vamos terminar, porque aí agora vai chegando os agora que vem principais. as levas agora. É. Vamos nessa? A próxima já é... Vamos pro finalzinho. Tá. Beleza, Pronto, vamos pode nessa. seguir. Deputada, como é que está a relação com o deputado Otton Filho? A senhora tem, nos últimos acontecimentos, a senhora criticou um voto dele com relação a um projeto que, inclusive, já foi até sancionado pelo presidente Lula, sobre a taxação dos super ricos, Dos para ricos. ser... Não, o problema é esse, eu não o critiquei. Então vamos Eu esclarecer isso eu não direitinho. tenho nenhum problema com o deputado Otto Filho, nenhum. Ele me trata muito bem, e eu também, obviamente. Mesmo com aquela publicação no Twitter? Mesmo, não tem nenhum problema. O seu pai, além de ter sido meu colega, é uma grande figura política, que eu respeito muito, é meu amigo. Deputado. O problema foi feito pela imprensa. Se você lê a matéria, vê que não há... O jornalista traduziu o que eu falei. Eu disse, ele me perguntou qual tinha sido a minha reação em relação ao voto de Otinho, e eu disse, eu não sei nem qual foi o voto de Otinho. Eu não estava... Nós votamos virtual, como estou votando em determinados momentos. Então, não sei qual é o voto dele, ele não sabe qual é o meu. Depois não tem por que eu cobrar o voto dele. Ele vota como ele quiser, ele tem direito de votar como ele quiser. Mas a forma que ele falou para a senhora... Aí, veja bem, a matéria, no entanto, dizia diferente. A matéria dizia isso, mas o título da matéria dizia outra coisa. Dizia, a deputada Alice da Mata ficou surpresa com o voto do colega. Eu não disse que estava surpresa em nenhum momento. Isso é uma construção do editor, como se chamava antigamente. Que ainda tem, né? ainda até hoje. Tem. Então, quando ele percebeu, ele deve ter respondido por alguém, ter dito, ali se criticou, ele foi e respondeu daquela forma, ele viu que não era verdade. Então, voltou, falou... Então, a senhora me foi desculpa, vítima de não tem fake nem- news. Foi realmente um mal entendido e que está super esclarecido, nós nos damos muito bem, continuamos com boa amizade. Vamos para a reta final? Que Pera. bom. Vamos. Só para a gente encerrar aqui, em uma entrevista no programa Meio Dia Brasília, a senhora demonstrou uma preocupação se a base do governo vai ser ampliada ou não, com a possibilidade do PP e do Republicanos aderirem ao governo. Inclusive tem até gente do PL também sendo sondada segundo informações. Como é que a senhora analisa isso? Porque O quanto governo mais se tem que existe, governar. mais... O governo Como é que tem que A senhora governar, o falou governo sobre tem que buscar... amadurecimento político. Precisa tem amadurecimento político para segurar movimentos sejam feitos sem Exatamente, exatamente. Agora, por exemplo, nós estamos numa votação importante da reforma tributária. Não é um projeto de governo, é um projeto que veio da Câmara e que o governo está apoiando. E, obviamente, precisa de voto de todos os partidos. E nós vamos atrás desses votos. O governo precisa governar. Para governar, ele precisa ter maioria. E ter maioria tem que negociar com quem não votou antes com ele. É preciso, no entanto, ter equilíbrio para dar a quem votou com você desde o início os espaços necessários para que você se mantenha e cresça. E dar aos novos aliados também algo que faça com que ele permaneça com vocês. Porque, com você, quando chegar em 2026, nós queremos um governo forte e que uma parte daqueles que não votaram em Lula votem com ele. Para isso, nós precisamos ampliar nossa base, assim como o governador Jerônimo deve buscar ampliar dele. Tem muito prefeito querendo vir. Ele já disse que vai apoiar em 2024 quem o apoiou, está certo. E se a gente for correto, né, e for verdadeiro, sincero, disser isso ao prefeito, não vou poder lhe apoiar agora, mas tratá-lo com respeito, atendê-lo enquanto governo, certamente ele virá nos apoiar
em 2026. E qual é a expectativa que a senhora acha para o resto do governo Lula, já passando esse primeiro ano, para a gente finalizar O nosso primeiro bate-papo ano aqui? foi um ano de sucesso. As pesquisas fizeram recentemente uma comparação de pesquisa nos últimos 20 anos, começando lá com Fernando Henrique Cardoso, e que está claro que no final do primeiro ano de governo, Lula só perde para ele mesmo no seu primeiro governo. Mas a popularidade dele caiu um bocado, hein? Mesmo que tenha caído eventualmente, ele continua em patamares que são patamares que dão a ele uma folga maior do que todos os outros governos, inclusive do governo passado. Ontem eu vi na Câmara um monte de oposicionistas dizendo desemprego no Brasil está 7%. Se cai mais um pouquinho, nós viramos o pleno emprego. Porque nós estávamos com desemprego em 15% nos últimos governos. E emprego de carteira assinada, o que é mais importante ainda. Né? Porque são salários melhores e porque você está dando direito para frente, para aposentadoria na frente. Nós temos um PIB que está crescendo acima do que foi projetado pelos especialistas. Mesmo nesse último trimestre, que foi um crescimento pequeno, foi maior do que o que era esperado. Previsto. Né? Então, eu estou vendo um governo que está encerrando bem. Satisfeita não, eu queria mais. Mas eu sei que tudo é feito com negociação. Tudo é feito com negociação. Nós elegemos um presidente da República com uma maioria na Câmara contrária a ele. E já conseguimos. As vitórias agora demonstram o que o governo tem conseguido aprovar suas principais propostas com folga. Portanto, está negociando com partidos que não votavam com ele e que passaram a fazer parte de sua base. Vamos cobrá-la nos próximos anos para fazer esse balanço. A senhora vai voltar aqui para conversar com a gente várias vezes. Aguardamos. Deputada, obrigado pela participação, viu? Ficamos muito felizes de receber a senhora aqui. Foi muito bom. E, galera, sigam a gente no Instagram, Twitter, YouTube e até o próximo episódio.